Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal para falar de negócios. A pauta em destaque hoje é a indústria e comércio do cimento Portland, que é o cimento mais utilizado no mundo e é considerado um dos mais importantes materiais de construção. Cimento Portland é um material usado na construção civil e é conhecido popularmente apenas como cimento. Os estados do Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins possuem 9 fábricas de cimento, sendo o Pará responsável por 50% da produção total da região. O Maranhão produz anualmente cerca de 300 mil toneladas de cimento, mas esse número é considerado pequeno em relação à quantidade consumida no estado. A indústria de cimento no estado do Maranhão tem uma atividade importante, reunindo 4 unidades de moagens. A produção anual no estado é de cerca de 300 mil toneladas. E o consumo anual é de cerca de 800 mil toneladas, o que significa que há uma importação maior do que a produção interna do Estado. O Estado tem uma atividade habitacional, no segmento habitacional bastante importante, no campo comercial também não é diferente, mas como de resto em todo o Brasil, a infraestrutura padece maiores investimentos públicos e privados. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Cimento, apesar da pandemia da Covid-19, em 2020 as vendas de cimento tiveram um crescimento inesperado de 11% em comparado ao ano anterior. O Nordeste foi a região que apresentou o maior percentual de aumento nas vendas e os principais fatores responsáveis por esse crescimento foram o auxílio emergencial, a autoconstrução e as obras imobiliárias. Nossas expectativas para 2020 eram de vendas de cerca de 3%. O início do ano foi um início difícil, um forte ritmo e regime de chuvas em janeiro e fevereiro, o início da pandemia em março e a crise que se aprofundou a partir de abril. Efetivamente, em maio se iniciaram as recuperações da venda de cimento, principalmente por 2 razões. A primeira delas foi a construção civil na área residencial com a demanda acelerada. Em segundo, e a mais surpreendente, a autoconstrução residencial e comercial. As pessoas dentro dos seus lares começaram a reformar suas casas, ampliando a sua utilidade. O que era apenas o refúgio e lazer transformou-se também no local de trabalho, fazendo com que houvesse uma demanda importante de cimento. Fechamos o ano, portanto, com a surpreendente marca de 61 milhões de toneladas e o crescimento de 11% de vendas em 2020. E para falar mais sobre esse produto tão importante para a construção civil, temos a honra de receber aqui no estúdio profissionais ligados à atividade cimenteira. Temos aqui a presença do Fábio Naúz, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Maranhão. Bem-vindo, Fábio. Bem-vindo. Obrigado. Estamos à disposição aqui para conversar. Também Rômulo Avelar, que é diretor-presidente da Cimento Bravo. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigado pelo convite, Arthur, Fábio, Vlad. E o Vladimir Miranda, que é o gerente industrial da Cibra, produtora do cimento em Itaqui. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Ao nosso programa. Participar. Bem, nós vamos começar nosso bate-papo aqui e eu quero saber de vocês como é que está a atividade ligada à indústria e comércio de cimento na região. Eu pediria primeiro aí que o Rômulo falasse um pouco de como é que está essa atividade toda nesse momento, como é que foi um pouquinho essa transição, nesse período difícil que nós passamos. Tá. Bem, antes de falar de como estamos, era bom a gente falar um pouquinho do histórico da indústria cimenteira. Tá? O cimento ele teve seu pico de volume em 2015, onde a indústria cimenteira nacional atingiu aí mais de 70 milhões de toneladas. E de 2015 para cá ele vem caindo bastante. Caiu mais de 20% até 2019. No ano de 2019, ele teve uma pequena recuperação, um pouco mais de 2%, e uma recuperação significativa no ano passado, né, em 2020. Mas essa recuperação significativa, ela não foi linear ao longo do ano, né? Ela
Começou muito bem nos meses de janeiro Você fala 2020? de 2020. 2020. Ela não foi linear, né? Em janeiro e fevereiro, ela estava acompanhando um crescimento muito parecido com o de 2019, um crescimento tímido, uma reversão de curva, mas estava crescendo. Quando veio o grande impacto da pandemia, que foi em março, e aí o mercado caiu bastante, caiu significativamente, em março e em abril. E em maio e em junho, acredito que com já o efeito do auxílio emergencial e também com todo o foco das pessoas no lar, né, em melhorias para o lar, nas reformas, esse consumo veio muito forte, muito intenso. O consumo formiguinha. O consumo formiguinha a partir de maio. Então, maio, junho, o consumo já acelerou muito, a demanda já veio muito forte, isso a nível nacional e a nível do Nordeste. E as indústrias, pelas incertezas geradas nos meses de março e abril, não estavam preparadas, né? Todo mundo teve que baixar os estoques, postergar alguns insumos, né? Porque o cimento ele tem validade e ele também pode pedrar. Então, se você entra em lockdown e fecha uma fábrica, por exemplo, pode pedrar o cimento dentro do silo e você pode perder a fábrica. Então, foi um movimento geral, generalizado a nível Brasil. E esse consumo, ele continuou muito intenso o segundo semestre inteiro, fazendo com que o fechamento de 2020 fosse de 10% em relação a 2019 a nível nacional e 14% no Nordeste. Então o Nordeste ele cresceu muito, né? É claro que ainda não chegou nos patamares de 2015, mas já tem uma forte recuperação. E este ano, de 2021, a indústria cimenteira continua aquecida. A nível nacional, o crescimento foi de 10% versus janeiro do ano passado, e no Nordeste crescemos 8,5%. Então, o mercado ele continua bem aquecido aí na indústria de cimento. Isso também foi sentido lá na ICIBA? Foi, corroborando ao que o meu amigo Rômulo acabou de dizer, ele fez um desenho bastante competente do que aconteceu nesse período, né, desde a pandemia. Ele traçou muito bem esse histórico. Só queria destacar que esse crescimento mais acentuado, vamos dizer assim, da região Nordeste, de 14,5% no ano de 2020 em relação ao ano de 2019, os estudos apontam que a maior parte das famílias do Nordeste vivia com uma renda em torno de R$ 420 mensais, aproximadamente isso, que é tido como quase que ali a linha da pobreza, da miséria, né, vamos dizer. E com a advinda do auxílio emergencial, a renda das famílias, então, elas cresceram, tá certo? E, como bem disse o meu amigo Rômulo, esse aumento de renda foi totalmente direcionado para consumo, né? Curiosamente, e vamos dizer assim, até surpreendentemente, principalmente nós verificamos que esse aumento de renda foi canalizado para a indústria, para o comércio de materiais de construção, e foi bastante sentido, evidentemente, pela indústria de cimento. Nós sentimos da mesma forma como o Rômulo descreveu aqui, nós sentimos esse crescimento e o comportamento foi realmente desse jeito como ele descreveu. Agora, a gente observando os dados do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento Poste, a gente nota que, por exemplo, dos estados aqui, vamos falar da Interlândia aqui de Itaqui, nós temos aí Maranhão, Pará, Tocantins, Piauí. Com exceção do Piauí, o Maranhão hoje tem uma produção cimenteira bem abaixo dos estados vizinhos, né? Não sei se motivado pelo fechamento das fábricas do Grupo João Santos. O que vocês indicam que realmente aconteceu, ou se há uma possibilidade de instalar novas plantas aqui no estado? Como é que vocês veem isso? Posso? Pode. Com licença. É verdade. A capacidade de produção do estado do Maranhão é muito inferior à maior parte dos estados do Nordeste.
Por exemplo, a Paraíba, o estado campeão produtor de cimento. Muitas fábricas integradas instaladas no estado da Paraíba, por exemplo. O estado do Ceará também, com várias fábricas integradas e uma capacidade de produção muito grande. Muito grande, considerando os estados do Nordeste, né? Mas mesmo em relação ao Pará, nossa capacidade Sim, aqui exatamente, é muito bem pequena, abaixo, né? pequena, porque aqui no estado do Maranhão, a única fábrica integrada que existia era justamente uma indústria do Grupo João Santos, que ficava na cidade de Codó, né? Era uma fábrica integrada, que vai desde da extração do calcário na mina, tal, o forno, produção de clinker e tal. Então, era a única fábrica que era integrada e que existia aqui no estado do Pará. As outras fábricas que existem hoje aqui no estado do Maranhão, desculpa, eu falei estado do Pará antes, todas elas são, a gente chama de moagens. Já né? recebe Moagens, pronto. Exatamente, a gente já recebe, já compra o clinker já produzido, né? E a partir daí nós fazemos o processo de moagem e com as adições que compõem o tipo de cimento que nós produzimos. Então, hoje nós estamos com 4 indústrias, né, Romulo, instaladas aqui. 4 indústrias instaladas aqui, 4 moagens instaladas aqui no estado do Maranhão, e que, por não ter nenhuma fábrica integrada, né, a nossa capacidade de produção realmente é muito inferior aos outros estados do Nordeste. Mas o que você atribui isso, Rômulo, na questão de não ter o processo integrado mais, a questão de custos, o que é de fato? A gente tem uma peculiaridade no estado do Maranhão que não tem muitas opções de mina de calcário, que é o insumo básico para você fazer o principal insumo do cimento, que é o clinker, né? Então, é uma questão de matéria-prima. Tem baixíssima disponibilidade aqui e não é interessante para a indústria montar uma fábrica muito distante dos pontos de alto consumo. Então, a viabilidade econômica para você fazer uma indústria integrada aqui é muito baixa. Então aqui, como o Vladimir falou, a gente traz clinker. Então, no caso, é de fato a ausência de um insumo local e não ter um consumo interno forte, é isso? Aqui não tem o consumo sim. Tem. Perdão, desculpe, Romulo. O consumo ele existe, né? Vem aumentando significativamente, mas você não tem o insumo básico para produzir o clinker, que é o calcário, aqui no estado, por característica geológica. Mas se nós compararmos, por exemplo, a produção com o estado do Tocantins e do Pará, são produções bem mais significativas que aqui, o que é de fato? É a disponibilidade do insumo? Sim, insumo e instalação de fábricas integradas. Sim, mas insumo integrados porque tem o insumo. Agora, o consumo, voltando um pouquinho à sua pergunta anterior, tanto há o consumo que nós recebemos um influxo muito grande de cimentos de outras regiões. Por exemplo, cimento que vem da Paraíba, cimento que vem do Ceará, cimento que vem do Pará, vem de Brasília, vem da região ali da região central, né, próxima a Brasília, tal de Sobradinho. Então, existe uma entrada de cimento de outras localidades, porque há o consumo aqui. Como é que você vê isso, Fábio? Tem o consumo, mas não tem a produção local, se importa de outros estados? Eles estão explicando aí, né, tecnicamente, né, o calcário, a existência de não ter, a dificuldade dessas nossas jazidas, da localização, e realmente, para nós da indústria da construção, realmente nós gostaríamos muito que tivéssemos um preço menor com uma maior oferta. Como eles estão dizendo, né, muita coisa também deles aí é atrelada ao dólar, né, como é a história de trazer o clinker, né, e a gente fica um pouco que amarrado, e esse é um dos principais insumos nossos, né, então a gente sempre está envolvido com eles são inclusive associados do Sinduscom, para que a gente esteja conversando esse tempo todo de como melhorar isso. Eu imagino também que uma política aí talvez de algum incentivo talvez fosse importante, não só para a nossa indústria, ela é muito importante na cadeia daqui do Maranhão, não é? Mas aí eu pergunto, o fato de boa parte, acredito que do consumo local está sendo suprido por produções fora das fronteiras do estado, está gerando um impacto nos custos? Está sendo consumido fora do estado? Não, no estado, como eles falaram, vem da Paraíba. Vem porque exatamente, talvez até por causa da demanda, não é um investimento tão fácil
e tão pequeno que eles façam, não é? E nós temos uma demanda forte, é por isso que eu estou te dizendo. Então, há essa invasão de alguns outros cimentos, mas como eles muito bem colocaram, existe uma parcela da população que é muito pobre, não é? E que acaba comprando ali 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos, é aquele formiguinho que nós chamamos, e isso daí traz um impacto não positivo no estado, para a ótica da indústria, porque isso eleva também lá o nosso preço, que para quem constrói para vender, vamos dizer assim, principalmente a indústria imobiliária, a própria indústria de obras públicas, né? Então a gente tem... O preço local do cimento está maior do que em outras praças aqui? Sempre o cimento daqui ele tem um preço que não é o menor do Brasil. Não vou dizer que é o maior, que eu não estou com essa tabela, mas ele realmente não tem assim comparação. Eu imagino, eles mesmos sabem, nós não temos, vamos dizer assim, um preço competitivo. O nosso cimento realmente é um dos mais altos que nós temos aqui do Brasil. Falta política de governo? Eu diria que uma atenção, eu até converso muito com o próprio secretário, a gente tem um atendimento muito forte, eu converso quase que diariamente com o próprio Marcelo, né? E tenho assim fomentado, porque tenho ele como um grande técnico, e converso instigando para ver o que pode se fazer, porque quando você mexe numa ponta, mexe na outra e tal, e para ver, ficamos preocupados quando da importação desse clean, a alta performance aí do nosso porto, às vezes tem navio muito aí para encostar, demora a encostar, a gente sempre está nessa articulação para ver, mas eu imagino que a construção ela mereça ter uma política aí de benefícios, não para nós, os empresários, para a nossa ponta final ali, que você consiga... Nem ser isenção, são incentivos mesmo, né, para que a gente consiga regular esse mercado no valor, né? Há um detalhe que eu acho Só um minutinho. importante. Nós vamos fazer agora uma rápida pausa e voltamos já com mais indústria de cimento no negócio da pauta.